Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, professor Rafael aqui. E no vídeo de hoje eu vou te contar 8 coisas que você não pode fazer de jeito nenhum se você quiser ter um excelente resultado na prova de Ciências Humanas, ultrapassando os 800 pontos, que parece para muita gente uma coisa praticamente impossível. Mas antes de eu começar, deixa eu fazer propaganda já costumeira. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, considere se inscrever. Fazendo isso, você me ajuda na medida que os vídeos chegam a mais pessoas e você se ajuda na medida que ativando o sininho aqui embaixo. Você tem notificações em tempo real sempre que eu posto algum tipo de vídeo como esse. E não esquece também de deixar o seu like aí, caso você perceba que alguma dessas coisas você faz e, bom, você vai deixar de fazer a partir de agora. Como a prova do Enem está chegando, muitos de vocês têm me perguntado tanto aqui como no Instagram, @prof.rafael, dicas, técnicas, coisas que vocês podem e que vocês não podem fazer para elevar a sua nota na prova de Ciências Humanas do Enem. Nesse sentido, eu decidi gravar esse vídeo separando 8 coisas que são 8 erros de iniciante. São 8 coisas que eu falo lá no meu curso, no plano do gabarito para os meus alunos e que eu decidi trazer aqui para você, que são coisas que você não pode fazer de maneira nenhuma se você quiser ter um resultado bacana. Você vai ver, inclusive, que a sétima e a oitava são coisas que parecem assim, muito óbvias, mas que vocês fazem o tempo todo e que, cara, se você fizer, você vai errar muitas questões de bobeira. E para começar essa lista, eu elaborei um critério de coisas que talvez vocês saibam mais para coisas que vocês saibam menos. Embora todas elas, quando eu falar aqui, vocês vão ver que são coisas óbvias, vocês vão perceber assim, pô, cara, eu faço isso o tempo todo. E sem mais delongas, o primeiro erro é obviamente o erro assim de milhões. É não ler o texto base. Meu chapa, não importa o que você faça, não importa os seus desejos, a sua aspiração da vida, a resposta da prova de humanas ela é sempre validada pelo texto base. E na maior parte dos casos, ela está dentro do texto base. Isso faz com que muitas pessoas acreditem que a prova do Enem de humanas é interpretativa, e a gente já mostra que não é bem assim aqui no canal, mas de fato isso é um ponto incontornável. Seja um gráfico, uma charge, uma tabela, 2 textos, um texto filosófico, sociológico, enfim, independente do tipo de texto que a gente está falando, você não pode ignorar esse texto base. Isso porque, logicamente, esse texto base é o que vai validar a resposta. E isso, obviamente, é um princípio que muitos de vocês, às vezes, acabam ignorando e, bom, acabam se estrepando nos seus simulados e na prova de humanas como um todo. O segundo ponto, obviamente, tem relação com esse primeiro ponto. Se você não pode ignorar o texto base, você também não pode simplesmente achar que vai responder uma questão de humanas lendo apenas alguns trechos do texto. Isso aqui é muito importante. A prova de humanas é uma prova de leitura, tá? Embora não seja uma prova de interpretação somente, ela tem outros elementos que a compõem, essa prova de humanas, ela tá baseada numa habilidade que é a habilidade de leitura. Então, na prática, quando o camarada, e eu tô falando daqui da experiência de alguém que já fez questões para muitos vestibulares no modelo do Enem. Quando o camarada escolhe o texto, ele escolhe aquele texto justamente porque ele mede a habilidade que ele está querendo ali medir, a matriz de referência, mas porque o todo daquele trecho, pode ser uma imagem, um gráfico, uma tabela, ou mesmo um texto escrito, ele compõe uma única ideia central. Se você ler apenas alguns trechos, você pode deixar escapar a ideia central e achar que algum argumento lateral do autor é a principal ideia que vai validar aquele texto. Então, pelo amor de Deus, não inventa, não cai nessas paradas que a galera fica falando no Instagram de tem questão que dá para fazer sem texto, a gente tem que aprender a fazer questão sem texto, ou lendo um trecho do texto, que tu vai errar um monte de questão. Você até pode acertar algumas, mas você vai errar questões e vai errar questões normalmente que são fáceis na régua do TRI. Muitas vezes as pessoas têm notas baixas na prova de humanas porque justamente ficam seguindo esse tipo de dica furada. E se você não quer seguir esse tipo de dica furada, se você quer entender como é que você faz para ler o texto com qualidade, extraindo a ideia dele, validando o gabarito, eu tenho uma boa notícia para você. Estou aberto as inscrições para o meu curso Plano do Gabarito, que já levou milhares de pessoas aos 40 acertos ou mais na prova de Ciências Humanas do Enem. Lá eu te ensino todas as coisas que você não deve fazer e o principal, né? As coisas que você tem que fazer para chegar aos 40 acertos. O curso pode ser feito em 8 dias, então ele é muito rápido de ser feito e de ser aplicado nas suas provas. A partir disso, você já vai conseguir, de fato, ter resultados muito melhores na prova de humanas. Não fazendo isso que eu estou listando aqui nesse vídeo e fazendo o que você tem que
de fato fazer. O terceiro erro, que tem a ver, obviamente, com o plano do gabarito e tem a ver com a abordagem que a gente elabora lá no plano do gabarito, é o fato de que vocês muitas vezes marcam uma opção apenas porque lembram de algo do conteúdo. É uma questão clássica sobre isso, que é uma questão sobre Revolta Urbana Pereira Passos, em que o gabarito vou botar aqui até aqui, na edição, que o gabarito é arbítrio governamental e várias pessoas marcam reformas urbanas. E aí por que as pessoas marcam isso? Porque lembram que a revolta da vacina ela é uma consequência da reforma urbana Pereira Passos. Isso é uma coisa que você sabe do conteúdo, só que isso não está sendo validado pelo texto. Várias pessoas privilegiam o conteúdo às habilidades. E quando você faz isso, tem um grande problema, que é o seguinte: muitas vezes os distratores, ou seja, as opções erradas, elas são opções que mobilizam conteúdos que são verdadeiros, mas que não são a resposta para a situação problema presente no texto base. Então não marque opções apenas porque você lembrou do conteúdo. Mesmo em matérias como geografia física ou filosofia, que são mais duras no sentido do conteúdo, na prova de humanas do Enem, não faça isso. Valide sempre o gabarito pelo texto. E se o texto entrar em conflito com o conteúdo, como no caso dessa questão aqui, por favorzinho, valide a resposta pelo texto. Confie em mim, você vai conseguir ter um resultado muito melhor fazendo isso. O quarto erro, que tem a ver, obviamente, o quarto erro já é, de uma forma geral, assim, um erro que faz com que muitos de vocês não consigam terminar as questões humanas a tempo. Você não pode, eu vou olhar no fundo dos seus olhos aqui, você não pode se prender numa questão que você não consegue entender o texto base. Se você leu o texto base uma vez, não conseguiu entender, e não foi uma questão de cansaço, você leu o texto base uma segunda vez, não conseguiu entender, pula essa questão. Se você ficar se prendendo em questões que você não consegue entender, duas coisas vão acontecer. A primeira, você não vai conseguir resolver essa questão, porque se você não entende o texto base, você não resolve nenhuma questão do Enem, então você já vai ter que chutar essa questão mesmo, e você vai perder tempo para fazer as questões que são boçais da prova. As questões que são mole, fácil, e que vão te dar muitos pontos no terreno. Então, pelo amor de Deus, seu esquisito, sua esquisita, não perde tempo em questão que você não consegue entender o texto base, ou não consegue entender os elementos do comando, ou ainda as opções corretas. Você pula e depois você volta para chutar. Existe questão que você não sabe em humanas, tá? Só você não consegue perceber. Quinto erro, e coisa que sim, que você não pode fazer na prova de humanas, que tem a ver, inclusive, com se prender no texto base. Na prova de humanas, você não pode ler o texto base por ler. Você precisa sair do texto base com a capacidade de responder a seguinte pergunta, meu chapa, minha chapa. A ideia central do texto que eu acabei de ler, eu domino? Qual que é a ideia central desse texto aqui? Você tem que ser capaz de fazer esse movimento. Ah, mas Rafa, fazer esse movimento 90 vezes é muito difícil. Cara, é muito difícil, eu sei. Mas você precisa fazer para que você passe dos 40 acertos. Então, assim, você vai precisar fazer isso em humanas. E spoiler para você, agora que a gente já tem um curso de linguagens rodando, né, também no selo do plano do gabarito, você vai precisar fazer isso em linguagens também. Quem te diz o contrário tá te enganando, obviamente, tá? Então, ler o texto por ler é um erro profundo, porque você vai ter que ler ele de novo e você vai perder muito tempo e vai se cansar ainda mais. A sexta coisa que você não pode fazer, e que é uma coisa que alguns de vocês fazem, e eu vou explicar por quê já, tem fundamento científico para isso, é começar a ler as questões pelos distratores, ou seja, pelas opções. Cara, isso aí é um erro que é profundo, porque ele gera um fenômeno em neurociência que a gente chama de atratividade. A atratividade é quando você é atraído por uma determinada ideia porque alguma informação se sobressaiu dentro do texto. Eu estou falando isso porque isso acontece de monte. Você lê lá uma opção, tipo naquela questão que eu citei, reforma urbana, e aí você pensa assim, é uma questão de revolta da vacina, vou marcar aqui reforma urbana. E não vê que, na verdade, o texto estava falando sobre a intervenção do governo, sobre arbítrio governamental. Então, se você começa as questões pelo distrator, você tem forte tendência de infectar
e aí infectar é uma gíria boa, né? Um termo bom, a sua leitura do texto base. Então, pelo amor de Deus, não faça isso. E a sétima coisa que você também não pode fazer tem a ver com isso, que é o fato de você ter a sua interpretação do texto influenciada pelo comando. Cara, eu sei que muitos de vocês começam a interpretação do texto, a realização da questão pelo comando. O que eu acho um delírio completo e absoluto. Por que eu acho um delírio completo e absoluto? Quando o sujeito como eu faz a questão, a primeira coisa que ele escolhe é o texto base. Então, se ele escolhe o texto base pela primeira vez, como primeiro elemento, cabe a você interpretar a ideia do texto base primeiro, porque o comando ele sempre vai fazer referência ao texto base. Isso é óbvio. Se uma vez você extrai a ideia central do texto, o comando ele só pode fazer referência ao texto base, ou perguntando uma consequência daquele fenômeno, ou perguntando algo do próprio texto base. São esses os dois tipos de comando que existem na prova de ciências humanas. Muitas vezes, quando você começa pelo comando, você tem a sua interpretação influenciada pela situação problema que está exposta ali. E você acaba se afastando da ideia central do texto. Lá no plano a gente ensina como é que você faz uma leitura virginal. Que termo bonito, né? Uma leitura virgem do texto. Rafael, como assim leitura virgem? Uma leitura impura do texto. Não, mentira, uma leitura pura, né? Virgindade, pureza, Uma leitura pura do texto, uma leitura em que você não seja de fato atrapalhado por nenhum outro elemento. Porque o texto base, ele é o elemento essencial de uma questão de ciências humanas. E não acredite nas pessoas que te dizem o contrário. E o oitavo erro, que é o principal, eu prometi para vocês no início do vídeo que seria uma coisa bizarra, né? O oitavo erro, cara, que vários de vocês fazem, é que vocês marcam uma opção sem validar ela pelo texto. Sabe aquela opção que você acha que está certa? Só que você não consegue, na hora da prova, fazer aquele movimento de validação do gabarito? Por que eu acho que isso aqui é certo? E não vale responder porque eu quero, né? Você tem que validar com um elemento do texto. Se você não consegue fazer esse movimento, se você está na dúvida, cara, é melhor você chutar aquela questão do que você marcar uma questão incorreta. O principal erro das pessoas em ciências humanas, o principal erro que faz com que você, né, não chegue aos 40 acertos e que, sei lá, 99%, como foi no Enem passado, das pessoas não cheguem aos 40 acertos, é o fato de que você não é humilde o suficiente para saber aquilo que você sabe em ciências humanas e aquilo que você precisa chutar. Porque se você vai chutar, é melhor você chutar, inclusive, de uma forma consciente e não de forma aleatória. Porque se você marca uma opção que você não tem certeza, você está chutando de forma completamente aleatória. Bom, galera, esse foi o nosso vídeo com 8 coisas que você não pode fazer na prova de ciências humanas do Enem. Espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham gostado, deixe o seu like aí. E se você se amarrou nesse papo de chute aí do oitavo erro que você não pode ter, da oitava coisa que você não pode fazer, confere esse vídeo aqui do lado, em que eu te ensino a chutar conscientemente na prova de ciências humanas do Enem. Então é isso, galera. Um forte abraço para vocês e até a próxima!